Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura trata da escolha dos 7 diáconos. Por quê? Porque houve uma queixa no meio da comunidade sobre a assistência prestada às viúvas. Os fiéis helenistas de origem grega queixaram-se de que as viúvas deles estavam sendo deixadas de lado em relação aos fiéis de origem hebraica. Então, os 12 apóstolos pensaram: o que vamos fazer? Vamos cuidar deste assunto? Este é apenas um dos assuntos, porque os assuntos que envolvem a comunidade com a assistência social aos pobres são muito numerosos. Mas assim nós perderemos um tempo grande em que poderíamos nos dedicar à oração, sobretudo à liturgia, e à pregação da palavra. Não convém que seja assim. Escolhei, irmãos, 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo, e nós os encarregaremos desta tarefa, a tarefa da assistência social, a tarefa do socorro aos pobres, às viúvas, e assim nós, apóstolos, poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Foi uma proposta boa, a multidão aceitou, propuseram 7 homens, e estes homens, pelo nome vemos que são de origem grega, receberam o sacramento da ordem no seu grau menor, que é o grau do diaconato. Receberam pela imposição das mãos dos apóstolos. Dentre estes diáconos, os Atos dos Apóstolos vão citar 2 em particular: Estevão, que será o primeiro mártir, e Filipe, que irá evangelizar uma cidade da Samaria e irá batizar o eunuco da rainha da Etiópia. Mas a função primordial dos diáconos era servir às mesas e cuidar dos menos favorecidos, os necessitados. Isso serve para nós também. Quando alguma coisa está nos desviando do essencial, em vez de nós dividirmos as nossas tarefas entre o essencial e o que não é nosso, convém fazer uma divisão de tarefas. Vamos ficar com aquilo que é nosso e vamos designar outros para se dedicarem àquilo que é próprio deles. E é com essa divisão harmônica entre as tarefas é que a igreja cresce. O Evangelho apresenta hoje Jesus caminhando sobre o mar. Ele havia feito a multiplicação dos pães, as multidões estavam entusiasmadas, queriam fazê-lo rei. Ele fugiu para um monte para orar. Os discípulos embarcaram em direção a Cafarnaum. Jesus estava ainda na outra margem. De madrugada, escuro, com vento e o mar agitado, aparece alguém caminhando sobre o mar. Parece um fantasma. Mas Jesus diz: sou eu, não tenhais medo. Sou eu é o nome divino, Javé. Jesus é aquele que tem poder sobre as águas do mar e poder sobre o seu corpo para que ele não afunde nessas águas. Na multiplicação dos pães, ele demonstrou poder sobre o pão. Ao caminhar sobre as águas, ele demonstra poder sobre o seu corpo. Quando chegar a Cafarnaum, ele vai falar de um pão que é o seu próprio corpo. É o sermão sobre a Eucaristia. Quando Jesus aparece em uma situação de tempestade, a impressão que dá é que ele é um perigo a mais e não a solução. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Só que aquilo que pareceria uma assombração é Jesus. Ele veio não para aumentar o problema, mas para resolvê-lo, para trazer a paz. Portanto, devemos descobrir Jesus naquilo que parece um problema a mais na nossa vida. Talvez aquele fantasma que nos está perturbando seja a solução que vai me impedir de afundar. Fantasmas que perturbam. Uma pessoa que vem nos dar um conselho, mas um conselho que é pesado, que custa. Se esta pessoa é um padre, vem o arrependimento. Porque eu fui perguntar para ele. Eu já estava com tantos problemas, o padre acrescentou mais um para mim. Mas não é verdade.
O padre não é um fantasma. Aquele conselho vai curar o que você está sofrendo. Nós precisamos descobrir Jesus mesmo nas situações mais inquietantes da nossa vida, porque é lá que Ele está mais perto de nós, embora Ele seja presente para quem crê. Para quem não crê, Ele será sempre mais um fantasma a ser enxotado, e Ele não vai nos livrar da tempestade. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.